Antes do vídeo, passando aqui pra falar que venho me desculpar por não ser alguém presente, por não ser alguém que faz bastante vídeo, com frequência, mas eu vou tentar mais vezes. E esse vídeo é sobre o Bimo, e eu quero explicar algumas coisas que eu entendi de um episódio que eu vi, que pra mim é muito foda, mano. E eu espero que vocês gostem também. Bimo adulto. Crescer é descobrir quem você é. O episódio mais, quanto mais você mais Mou você sabe da temporada 7 de Hora de Aventura, é acima de tudo uma história sobre amadurecimento. Durante o episódio Bimo, acredito que está prestes a se tornar um adulto ao cumprir uma missão deixada por seu criador, Mou. Porém, a verdadeira jornada não é física, mas psicológica. A ansiedade de crescer. Logo no início, Bimo demonstra medo da vida adulta. Ele não está preocupado apenas com a missão. Ele teme mudar e deixar de ser quem é. Esse é um sentimento comum na adolescência e no início da vida adulta. A sensação de que crescer significa abandonar partes importantes da própria identidade. Na psicologia do desenvolvimento, esse conflito lembra a busca por identidade escrita por Erik Erikson. Antes de assumir responsabilidades, precisamos entender quem somos. Pimo acredita que a resposta virá de Mo, mas descobre que ninguém pode entregar essa resposta pronta. Durante boa parte da vida, imaginamos que existe um momento específico em que finalmente nos tornaremos adultos. Um dia em que todas as dúvidas desaparecerão e tudo fará sentido. Bimo persegue exatamente essa ideia, acreditando que sua missão o transformará em alguém diferente. No entanto, sua jornada mostra que amadurecer não é uma transformação mágica, mas um processo contínuo e de autoconhecimento. A morte da figura idealizada. Durante a aventura, Bimo descobre que Mo já não está mais presente de forma que imaginava. A revelação funciona como uma metáfora poderosa em algum momento da vida. Todos percebemos que nossos pais, mentores ou heróis não possuem todas as respostas. Esse momento marca o fim da infância psicológica. A criança acredita que os adultos sabem exatamente o que fazer. O adulto aprende que todos estão tentando descobrir o caminho enquanto caminham. Essa quebra de expectativa costuma ser dolorosa, porque nos obriga a aceitar a realidade desconfortável. Ninguém virá nos entregar um manual da vida. Em algum momento, somos nós que precisamos construir significado para nossas próprias experiências. Amo, o espelho da carência emocional. O personagem Amo representa uma necessidade humana profunda, o desejo de ser amado. Criado para receber afeto, ele nunca aprendeu a construir relações verdadeiras. Por isso tenta ocupar o lugar de Bimo na vida de Finn e Jake. Psicologicamente, Amo simboliza pessoas que definem seu valor apenas pela aprovação dos outros. Quando a identidade depende exclusivamente do reconhecimento eterno, qualquer rejeição pode parecer uma ameaça à própria existência. Já Bimo segue por outro caminho. Ele aprendeu que seu valor não depende de ocupar um papel específico ou de cumprir perfeitamente uma programação. Seu valor existe porque ele é quem é. Essa diferença entre os dois personagens revela um dos maiores desafios do amadurecimento. Compreender que a autoestima não nasce da validação constante dos outros, mas da capacidade de reconhecer o próprio valor mesmo quando não recebemos aprovação. O verdadeiro significado de ser adulto. O episódio demonstra uma ideia muito comum, a de que existe um momento definitivo em que alguém se torna adulto. Não há transformação instantânea. Bimo não ganha mais inteligência, não fica mais forte, e nem abandona sua imaginação infantil. O que muda é sua capacidade de confiar em si mesmo. Ele passa a tomar decisões sem depender da validação de Mo. Sob essa perspectiva, a maturidade não significa perder a inocência, significa aceitar responsabilidades sem abandonar aquilo que torna você único. Muitas vezes associamos crescimento à seriedade, ao abandono dos sonhos ou ao fim da criatividade. Hora de Aventura sugere justamente ao contrário. Amadurecer é apenas a equilibrar responsabilidade e autenticidade.
Uma mensagem sobre identidade. O aspecto mais bonito do episódio é mostrar que Bimo continua sendo exatamente o mesmo personagem gentil, criativo e sonhador de sempre. A diferença é que agora ele entende melhor quem é. Muitas histórias associam crescimento à perda da fantasia. Hora de Aventura faz o contrário, sugere que amadurecer é integrar fantasia e realidade. Você não cresce quando deixa de ser você. Você cresce quando finalmente aceita ser você. Essa mensagem é especialmente importante, porque grande parte do sofrimento humano surge quando tentamos nos encaixar em expectativas que não refletem nossa verdadeira identidade. Bimo encontra paz quando para de perseguir uma versão idealizada de si mesmo e passa a valorizar quem era desde o início. O medo de estar atrasado na vida. E aí vem a parte que eu pesquisei, estudei e desenvolvi um texto legal aqui, que é a jornada de Bimo também conversa diretamente com muitos jovens adultos que sentem que estão ficando para trás. Em uma época marcada por comparações constantes, é comum olhar para amigos que já se formaram, conseguiram um emprego melhor, começaram um relacionamento, ou parece ter encontrado seu próprio estilo, seu propósito de vida, enquanto você ainda se sente perdido. Na psicologia, Leon Festinger, não sei como é que fala, descreveu esse fenômeno através da teoria da comparação social. Frequentemente avaliamos nosso valor observando a trajetória das outras pessoas. O problema surge quando passamos a acreditar que existe um cronograma universal para a vida, mas a realidade é diferente. Cada pessoa possui seu próprio ritmo de crescimento, suas próprias dificuldades e suas próprias descobertas. Bimo acreditava que existia um momento exato em que finalmente se tornaria adulto. Quando esse momento chega, ele percebe que a vida não funciona dessa maneira. Não existe uma linha de chegada onde todas as inseguranças desaparecem. Muitos jovens adultos sentem saudade da infância justamente porque ele parece representar um período sem tantas cobranças. Não é apenas uma saudade de ser criança. É a saudade de uma época em que errar parecia mais aceitável e o futuro não carregava tanto peso. Entretanto, o episódio mostra que crescer não significa abandonar a criança que você foi. Significa levar consigo sua curiosidade, seus sonhos e sua capacidade de imaginar novos caminhos, mesmo diante de responsabilidade da vida adulta. Talvez você não esteja atrasado. Talvez esteja apenas vivendo uma etapa que não pode ser acelerada. Assim como o Bimo, você não pode sentir que ainda não encontrou todas as respostas. Mas isso não significa que falhou. Significa apenas que continua crescendo. Crescer talvez não seja o que nos disseram que era. Existe uma frase que muitas pessoas escutam durante a infância. Quando você crescer, você vai entender. Mas ninguém explica o que acontece quando crescermos e continuamos sem entender. Quando nós somos adolescentes, a vida adulta parece uma montanha distante. Observamos aos adultos ao nosso redor e imaginamos que eles possuem respostas para tudo. Achamos que existe um momento em que a insegurança desaparece, os medos acabam e a vida finalmente entra nos trilhos. Por isso, crescer pode ser assustador. Existe o medo de perder quem somos, de abandonar nossos sonhos e de nos tornarmos pessoas cansadas, presas e rotinas de responsabilidades. Muitos adolescentes não têm medo apenas do futuro, eles têm medo do que a vida adulta os transforme em alguém que não reconhece. Mas o que o Bimo descobre em sua jornada é que amadurecer não significa abandonar sua essência. Ele continua imaginativo, continua sensível, continua sonhador. A única diferença é que agora ele entende um pouco melhor quem ele é. Talvez essa seja uma das maiores mentiras que contamos sobre o crescimento. A ideia de que a maturidade exige que deixemos para trás tudo aquilo que amamos. Na verdade, as pessoas mais maduras costumam ser aquelas que conseguem preservar partes importantes da sua infância, não a imaturidade, mas a curiosidade, não a irresponsabilidade, mas a capacidade de se encantar com as coisas simples. Ao mesmo tempo, muitos adultos vivem o problema oposto.
Eles cresceram, conseguiram um emprego, pagam contas, assumiram responsabilidades, mas ainda sentem que estão aprendendo a ser adulto, e isso pode gerar vergonha. Existe uma pressão silenciosa para que depois de certa idade tudo esteja resolvido, como se fosse obrigatório fazer exatamente quem você é, o que quer da vida e para onde está indo. Mas a verdade é que grande parte dos adultos estão improvisando mais do que gostariam de admitir. Muitos ainda estão tentando entender suas emoções e ainda estão descobrindo o que significa amar, perdoar, fracassar e recomeçar. A diferença é que agora fazem isso enquanto carregam mais responsabilidades. Por isso, talvez a vida adulta não seja um destino, talvez seja apenas uma fase de aprendizado. Uma fase em que continuamos errando, mudando de ideia, descobrindo coisas novas sobre nós mesmos e tentando reconstruir sentido para a nossa existência. Bimo passa o episódio inteiro procurando uma prova de que finalmente se tornou um adulto. No final, ele não encontra um certificado, uma transformação mágica ou uma resposta definitiva. Ele encontra apenas si mesmo. E talvez isso seja suficiente, porque crescer não é chegar a uma versão perfeita de quem você deveria ser. É aprender a aceitar que você está em construção. Se você é adolescente, talvez não precise ter tanta pressa para descobrir quem será daqui a 10 anos. Se você é adulto, talvez não precise se cobrar tanto por ainda não ter todas as respostas. A vida não é uma prova que precisa ser entregue total, pronta. Ela é uma obra que continua sendo escrita todos os dias. E talvez a maturidade não esteja em saber exatamente para onde estamos indo, mas em ter coragem de continuar caminhando, mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro.